Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Geral. Esse programa aqui é de informação e de opinião, para levar assuntos relevantes para vocês. E nessa quinta-feira, dia 29, a gente vai trazer muita coisa interessante aqui nesse programa, então fique com a gente até o final. E você que está aí com a gente ao vivo, no Facebook, no nosso canal, @TV 7 Lagoas, e no YouTube, no nosso canal também, @TV 7 Lagoas, fiquem à vontade para comentar, para mandar sua mensagem. E estamos também ao vivo na canal 8 da Claro TV, TV fechada. E também no nosso aplicativo. Se você tem um Android, vai lá, baixe o nosso aplicativo e siga-nos, tenha toda a programação na sua mão. E se você quiser entrar em contato com a gente vai colocar aí o nosso e-mail, que é contato.tvsl@gmail.com. Mande sugestão de reportagem, faça interação com a gente, é muito importante para a gente. E hoje nós temos muita coisa importante aqui para falar com vocês, né? A gente vai trazer toda a informação sobre a Covid, como sempre a gente faz, inclusive do ministro falando mais sobre a vacina, sobre tudo isso. A gente vai também trazer uma reportagem fantástica sobre a base de Alcântara. Muita gente não sabe que o Brasil tem uma base de alta tecnologia de lançamento de foguete em Alcântara. E agora ela fechou uma parceria internacional para lançamento de foguetes. E a gente vai trazer isso tudo para vocês se inteirarem disso. E também a gente vai falar do programa Emprego e Renda. Então, gente, tem muita coisa legal aqui. Não saiam daí, a gente vai num break rapidinho, 30 segundos só, e a gente já está de volta. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. O que me faz limitar? É uma crença limitante? Talvez seja um evento traumático? Não confiar em nossas percepções e não agir de forma impulsiva. Que saúde é um equilíbrio entre o físico e o emocional. A diferença do remédio para o veneno é a dosagem. É isso aí, estamos de volta aqui com o programa Conexão Geral. Esse programa de informação e opinião para você. E a gente, para falar desse calorzinho que está aqui, a gente vai trazer o clima-tempo para a região sudeste. Vamos ver? Nesta quinta-feira, os ventos que sopram do mar vão ganhar força em parte do sudeste. Por isso, pode chover a qualquer hora com fraca a moderada intensidade entre o litoral paulista, o Rio de Janeiro e a zona da Mata de Minas. As pancadas serão isoladas e rápidas entre a tarde e a noite, em grande parte do Espírito Santo e em todo o centro-norte mineiro, inclusive na capital Belo Horizonte. Na região da Grande São Paulo, dia de sol entre muitas nuvens, mas sem chuva. Nas demais áreas do sudeste, o tempo continua firme. Na capital paulista, mínima de 14, máxima de 22 graus, e em BH, mínima de 16, máxima de 26 graus. É isso aí, né? Vamos curtir esse climazinho, esse calorzinho, mas com responsabilidade. Usando máscara, afastamento social e tudo isso, né? E aproveitar para trazer também o boletim epidemiológico aqui de Sete Lagoas, com toda a informação sobre a Covid. Olá, veja no boletim de hoje os esclarecimentos sobre a segunda dose da Coronavac e sobre um possível tratamento precoce no município, além das últimas informações sobre o vacinômetro e a pandemia na cidade. Sete Lagoas chega nesta quarta-feira, 28 de abril, somando 17.191 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 86 novos casos positivos, de 50 mulheres e 36 homens.
Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.474 pessoas e 4.250 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 32.383 desde o início da pandemia. 7 óbitos em decorrência de complicações da Covid foram incluídos. No dia 20 de abril, um homem de 63 anos que estava internado no Hospital Belo Horizonte, mas por ser morador de Sete Lagoas, entra para os nossos registros. No dia 25, uma mulher de 80 anos no Hospital Nossa Senhora das Graças. Ontem, dia 27, foram 3 óbitos. Uma mulher de 23 anos no Hospital Municipal, uma mulher de 48 anos na UPA e um homem de 64 anos na Unimed. E hoje foram mais 2 óbitos, ambos no Hospital Municipal. Uma mulher de 55 anos e um homem de 61 anos. Assim, a cidade chega hoje a 411 óbitos, 75 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 225 pessoas em isolamento domiciliar e 16.480 pacientes já curados. Dos 116 pacientes internados hoje, 59 estão em UTI e 57 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 46 de Sete Lagoas, 5 de Inhaúma, 3 de Prudente de Moraes, 2 de Caetanópolis, 2 de Cachoeira da Prata e 1 de Pompéu. Entre os internados, 90 testaram positivo para a Covid, 3 tiveram resultado negativo e 23 aguardam resultados de exames. No Hospital Municipal estão 49 internados, sendo 28 em UTI. No Nossa Senhora das Graças, são 18 internações, sendo 10 em UTI, das quais 9 em leitos do SUS. No Hospital da Unimed estão 29 pacientes, sendo 13 em UTI. E na UPA estão hoje 20 internados, 8 deles em UTI. Somando-se todos os leitos de UTI Covid da cidade, tanto os públicos quanto os particulares, a taxa de ocupação está em 107,3%. Somando-se apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é hoje de 100%. Em relação a um grupo de pessoas de Sete Lagoas que pretende distribuir o medicamento ivermectina à população, a Prefeitura esclarece que não tem qualquer envolvimento com ações de grupos privados, médicos, empresários, simpatizantes e políticos locais com relação a protocolo de tratamento precoce ou imediato para o combate à Covid-19. O município enfatiza que segue as recomendações do Conselho Federal de Medicina, baseadas em evidências científicas que garantam a saúde do paciente. Esclarece ainda que o profissional médico detém a autonomia para prescrever a medicação que achar mais apropriada a cada caso. A Prefeitura ressalta ainda que nunca forneceu equipamentos de proteção individual ou mesmo insumos aos grupos citados, uma vez que isso fere os princípios do SUS, que são a universalidade, a equidade e a integridade. Sete Lagoas continua de maneira efetiva no combate à pandemia, orientada pela ciência e pelas autoridades estaduais, nacionais e internacionais, sendo inclusive elogiada pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Organização Pan-Americana da Saúde. E a campanha de vacinação solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. Apoiam a campanha a CDL Sete Lagoas e o Cicobi Cred7. Hoje é a vez da população de 62 anos receber a primeira dose da vacina da AstraZeneca, em 3 locais, no ginásio Dr. Márcio Paulino, a pé, e nos estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifem, exclusivamente no sistema drive-thru, até às 5 da tarde. Na tarde de ontem, receberam a segunda dose da Coronavac os idosos vacinados com a primeira dose até o dia 31 de março. Na parte da tarde, porém, houve falta ocasional de doses. A Coordenação Municipal da Vacinação informa que foram aplicadas ontem 1.398 doses e que o quantitativo recebido pelo município foi insuficiente para o total desse público. Vários municípios têm passado por essa situação, pois dependem 100% das remessas distribuídas pelo Estado. Essa população, porém, não ficará desassistida e um novo cronograma será anunciado na próxima semana, assim que o município receber as doses faltantes. O
Uma nota técnica divulgada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde admitiu dificuldades na entrega da vacina e orientou a população a tomar a segunda dose da Coronavac, mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório, sem prejuízo para a imunização. Até essa terça-feira, 27, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 34.197 pessoas. A segunda dose já foi aplicada em 18.730 pessoas. Quem perdeu a data para se vacinar de acordo com a sua idade, pode procurar um dos pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome da pessoa. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Até amanhã. Legal, né? Vamos torcer a Prefeitura, o secretário de Saúde fazendo a parte dele, fazendo um trabalho maravilhoso, né? E essa pandemia realmente é muito cruel, mas a gente vai sair disso e vai dar tudo certo, né? E vamos trazer agora uma reportagem do ministro da Saúde, falando sobre Covid, sobre vacina, sobre programação e datas que isso tudo vai acontecer, que vai nos dar mais conforto em relação a saber que a solução está chegando. Isso vai ser muito importante para a gente e é uma forma da gente ficar mais tranquilo, mas não podemos nos deixar de cuidar, né? É importante continuar usando máscara, fazendo tudo que a gente está fazendo. Vamos ver a reportagem na tela. A avaliação do enfrentamento à pandemia da Covid-19, né? Vários assuntos constaram da pauta. O primeiro foi em relação ao cronograma atualizado da vacinação. O Ministério da Saúde, como eu já informei previamente, semanalmente, na terça-feira, atualizará esse cronograma com as doses confirmadas e com doses que eventualmente nós tenhamos confirmação para o decorrer do ano. O nosso objetivo é vacinar a população brasileira de maneira o mais célere possível, né? E, como eu já disse, esse ritmo de vacinação depende de vários fatores, sobretudo dos chamados insumos farmacêuticos ativos, que são originários, sobretudo, da China. Depende também de questões logísticas e operacionais dos dois grandes institutos que produzem vacina no Brasil, a Fiocruz e o Instituto Butantan. O governo federal tem se empenhado muito nessas ações, sejam na via diplomática, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, seja através de ações direto com os fabricantes desses insumos importantes. Vivemos um momento em que assistimos uma queda dos casos, dos diagnósticos, consequentemente uma queda dos óbitos. Ainda estamos em um momento de muita seriedade da pandemia. Esses óbitos estão caindo, mas ainda estamos num número de óbitos muito elevados. Mas essa queda, ela tem causado uma menor pressão sobre o nosso sistema de saúde e diversos estados já têm uma situação mais confortável de disponibilidade de leitos em terapia intensiva. Qual a consequência desse fato? Uma menor pressão em relação a insumos estratégicos, como o oxigênio e como os medicamentos que integram o chamado kit de intubação. Mesmo assim, o governo está atento e recebemos ontem do Canadá 13 carretas que foram importadas pela White Martins para reforçar a nossa capacidade de distribuição de oxigênio líquido no Brasil. Também, como também já noticiamos, nós recebemos a segunda remessa desses medicamentos, que foi doado por um grupo liderado pela Vale e também do governo da Espanha. Está em curso a chegada de medicamentos decorrentes da compra com a OPAS e também do nosso pregão nacional e internacional sem fixação de preço, para que tenhamos um estoque regulatório capaz de dar tranquilidade na assistência aos pacientes que necessitam de intubação orotraqueal. Bom demais, né?
Isso tudo vai passar, gente, tenho certeza. Vamos seguindo aqui com a nossa programação. É muito bom ter você aí com a gente, fazendo parte desse programa e trazendo essa informação toda de Sete Lagoas, da região, do Brasil, para você, né? É importante a gente estar sempre antenado em relação a isso. E a gente vai trazer agora a cartilha do Defesa do Consumidor. Tem novos cursos e as inscrições vão só até o dia 3/5. E o que é interessante? Que a gente sempre usou a Defesa do Consumidor para nos ajudar. Mas ela tem vários cursos, tem várias capacitações. Vamos ver como é que funciona? O assunto agora é defesa do consumidor. Para ter acesso a detalhes sobre relações de consumo, direitos e deveres de quem compra e de quem vende, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor abriu novos cursos. São 16 cursos online de defesa do consumidor, todos gratuitos. Para participar é preciso ter mais de 16 anos. No site da escola, o interessado pode escolher entre os temas: crimes contra as relações de consumo, consumo seguro e saúde, planejar para realizar sonhos e dominando emoções e criando novos hábitos. Também são oferecidas qualificações para órgãos gestores de monitoramento e empresas. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e voltada para qualificar técnicos do Sistema Público de Proteção do Consumidor, mas também oferece cursos de formação inicial para qualquer cidadão. No ano passado, mais de 38 mil pessoas foram matriculadas. O Paulo é uma delas. Segundo ele, valeu a pena aprender sobre direitos, deveres e despesas na hora de consumir. O curso ele passa de uma maneira simples, leve, rápida, desde conceitos mais básicos, né, como receita e despesa, a conceitos mais avançados, né, sobre como as emoções afetam os nossos hábitos de consumo, né? São cursos que têm certificação pela Universidade de Brasília e pela nossa escola, e são cursos que vão poder promover melhor na nossa sociedade esse entendimento dos nossos direitos e dos nossos deveres. Com isso, nós queremos uma sociedade que realmente vá cumprir, né, com os direitos dos consumidores brasileiros. É isso aí, né? Todo mundo tinha a defesa do consumidor somente para nos ajudar. E ela continua ajudando, né? Só que lembrando que é dia 3 de maio a data limite. Então, se você se interessou, vá lá na internet, procure informações e faça sua inscrição, né? Se informe por lá. E agora a gente vai trazer uma informação muito importante. O governo federal está trazendo mais dinheiro para a economia e renda da população. Então, é esse processo de recuperação, né? Tudo isso. Temos que cuidar da economia, temos que cuidar da saúde, só que tem que ter tudo ao mesmo tempo. Na entrevista que nós vimos ontem com o prefeito Duílio de Castro aqui com a gente, quem não viu, vai lá no nosso canal do YouTube e acessa lá, que tem lá a entrevista na íntegra, tem um programa de ontem na íntegra, e ele citou muito claramente que tem que se preocupar com a economia, como também tem que se preocupar com a saúde. É o que o presidente também vem sempre falando, né? Então basta cada um se preocupar consigo e com o outro e também fazer o que pode ser feito, para não parar definitivamente. Quem pode ficar em casa, fica em casa. Quem não pode, faça com cuidado, faça com segurança. E vamos ver na tela a informação sobre o programa de trabalho e renda, né, essa ajuda do governo federal. Além desse crédito extraordinário, foram publicadas uma série de medidas trabalhistas exatamente para ajudar o empregador nesse período difícil de enfrentamento da crise causada pela pandemia da Covid-19. O texto traz opções parecidas com a MP 927, que parou de vigorar em junho do ano passado. E entre as medidas estão a possibilidade de teletrabalho, a antecipação de férias, a concessão de férias coletivas, a antecipação dos feriados, o banco de horas e a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Também há novidades em relação ao FGTS. Os empregadores não precisam pagar as parcelas do FGTS referentes aos meses de abril, maio, junho e julho. Eles podem pagar esse valor depois, desde que a última data, de forma parcelada, desde que o último pagamento ocorra até setembro de 2021. Exames médicos ocupacionais de rotina não são mais obrigatórios, só se a pessoa for demitida e estiver em regime de teletrabalho.
trabalho. E os estabelecimentos de saúde vão poder prorrogar a jornada dos profissionais, inclusive em atividades insalubres, exatamente porque esses trabalhadores estão na linha de frente de enfrentamento à Covid-19. E olha, uma outra medida provisória também assinada pelo presidente Jair Bolsonaro institui um novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. O BEM, ele tem como objetivo manter o emprego das pessoas e também a renda dos trabalhadores. Foi criado um novo benefício emergencial que vai ser pago pela União e se houver suspensão do trabalho ou redução proporcional das horas trabalhadas, desde que não haja demissão, o empregador pode recorrer a esse benefício para pagar um empregado. A medida ela abre um crédito extraordinário de quase 10 bilhões de reais. Essa medida provisória, essa medida do crédito extraordinário e também sobre as novas regras trabalhistas passam a valer nos próximos 120 dias. E lembrando que no ano passado, 1,5 milhão de empregadores recorreram a esse benefício para sustentar as contas nesse momento difícil de pandemia. É isso aí. Vai dar tudo certo. E uma coisa interessantíssima da Covid é que nós estamos no caminho, gente. A gente está fazendo o trabalho, a gente está se resguardando, o governo está trazendo a vacina, tem muita fake news, muita gente falando que não está existindo, mas está. Por exemplo, a gente tem números, contra números não tem como falar nada, né? São 40 milhões de doses já aplicadas, né? Só que, além disso, nós temos que ter cuidado, porque o governo está fazendo a parte dele, a gente está fazendo a nossa parte, tem muita gente já vacinada, muita gente protegida, mas você sabia que mesmo depois da vacina, você ainda tem que ter cuidado, porque você ainda consegue transmitir o vírus? Vamos ver na reportagem como é que isso funciona? Seu Valdemar tem 80 anos, já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19 e mesmo assim não descuida das medidas de proteção. Eu estou muito feliz por ter tomado já minha 2ª dose da vacina, mas quero deixar bem claro para todos os senhores que todo cuidado é pouco. Mesmo tomando a vacina, dê continuação à máscara, dê continuação na distância, lavando as mãos, usando álcool gel. Sempre é bom a precaução, mantenha sempre a precaução. O seu Valdemar está certíssimo, porque os médicos explicam que não há uma produção de anticorpos imediata no organismo para combater a doença, só de 2 a 3 semanas após a primeira dose e efetivamente após a 2ª dose da vacina. Independente da produção de anticorpos ou não, o fato é que nós precisaremos manter essa etiqueta social de uso de máscaras, de distanciamento social, de higienização de mãos por um período mais longo. Neste momento em que nós ainda estamos tendo uma alta transmissibilidade em quase todo o país, ainda é necessário manter as demais medidas preventivas. A vacina não pode ser considerada uma liberação para baixar a guarda ou para frequentar aglomerações. Nós vamos sair dessa, mas como é que nós saímos? Um ajudando o outro. É isso aí, né? É essa reeducação que a gente precisa ter, né? De conduzir a vida de uma forma diferente do que a gente vinha fazendo. Ninguém ficava lavando a mão, passando álcool o dia inteiro, não. Ninguém tinha essa preocupação. E é importante para a nossa saúde, né? Então, assim, é importante a gente tomar cuidado com o que a gente está fazendo para não ficar tão difícil. Vamos fazer virar um hábito, porque o hábito fica fácil de conseguir levar adiante. E a gente vai fazer um break rapidinho, não saia daí, que tem mais informação importante aqui. E não se esqueçam, tem a base de Alcântara, que é um fantástico desenvolvimento tecnológico brasileiro. Pescar só a gente tem problema não, ué. A padaria é aqui perto, nem precisa de máscara. O futebol vai ser só com conhecidos. Caminhar em lugar aberto não tem risco. Vou na casa da minha amiga, lá tá todo mundo se cuidando. Preciso preocupar não, eu sou novo. É uma festa para poucas pessoas, só os mais íntimos.
been so long since the last time I saw your face. Just the other night was the same embrace. A warm fuzzy feeling still gets me reeling. Like that kid used to be a chase. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Chegou a oportunidade que você queria. Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil pagar. Pagando a parcela única até 30 de abril, você tem 100% de desconto. Até 30 de junho, pague 90% em até 2 parcelas, 80% em até 3 parcelas, 70% em até 4 parcelas, 60% em até 5 parcelas, 50% em até 6 parcelas. Os descontos são sobre juros e multas e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones 2550-0837 ou 2106-0100. Prefeitura de Sete Lagoas. Olá, passando aqui para convidar vocês para o nosso programa Papo Coach de quinta-feira às 20 horas aqui na TV Sete Lagoas. Muita informação importante sobre saúde mental e física. E você tem cuidado da sua saúde física e mental? Com essa pandemia aí, muita gente está preocupando com a saúde física e esquecendo da saúde mental, que é tão importante. Então, se você quer dicas e entender um pouco mais como fazer isso, vem com a gente, Papo Coach, às 20 horas, aqui na TV Sete Lagoas. Espero vocês, hein? Estamos de volta com o programa Conexão Geral. Esse programa de informação e opinião feito para vocês. E a gente vai trazer agora um projeto que isenta os idosos de 60 anos, com até 2 salários mínimos de renda, né? A isenção de quando vai renovar a carteira de CNH, né? Carteira de motorista. Então tem isenção para isso. Olha que coisa interessante, né? Todo mundo ajudando todo mundo. Vamos ver a reportagem, como que a gente se informa, como é que vai ter essa ajuda para quem se enquadra nessa regra. Os motoristas com mais de 60 anos de idade e renda mensal de até 2 salários mínimos poderão ficar isentos do pagamento de taxa para renovar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Já os caminhoneiros e os motoristas de vans e de ônibus que têm mais de 10 anos de atividade remunerada poderão deixar de pagar a taxa a partir dos 50 anos. Essas categorias foram incluídas pelo relator do projeto de lei aprovado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara. Os motoristas até 50 anos de idade, eles têm 10 anos para renovar suas habilitações. A partir de 50 a 69, 5 anos. A partir de 70 anos, 3 anos. É os custos altos para aqueles que trabalham dioturno e ganham apenas, em média, R$2.000 mês. É os custos que devem ser bancados pelo Estado, mas apenas para as pessoas de baixa renda. O projeto ainda vai ser analisado por 2 comissões da Câmara. Se for aprovado, segue para o Senado sem necessidade de votação pelo plenário. É isso aí, né? Lembrando que sempre dirigir com segurança, com respeito
e com atenção. E tudo vai dar certo. E agora a gente vai trazer uma reportagem do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Ele está na frente do Itamaraty, nessa nova mudança que o presidente Bolsonaro fez, e ele foi para a Comissão de Relações Exteriores responder as dúvidas lá do pessoal da comissão e deixar tudo detalhado. Eu sempre digo que eu sou a favor de CPI, eu sou a favor de qualquer prestação de conta que tenha que ser feito, porque a transparência é muito importante em qualquer setor. Só que tem que ser legítimo, tem que ser honesto. Não dá para fazer de um e tampar o outro. A gente está cansado de tanta corrupção, de tanta coisa errada, não é isso? Então, a gente é a favor disso sim. Então vamos lá, vamos ver o que o ministro falou lá em relação a esse assunto. O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, foi ouvido pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Ele fez um balanço do início da gestão à frente do Itamaraty. Destacou o empenho do governo brasileiro nas parcerias para o combate ao coronavírus, seja para adquirir vacinas ou medicamentos. Também falou das principais posturas comerciais e ambientais do Brasil frente a outros países. O combate ao desmatamento foi um dos temas mais perguntados ao ministro Carlos Alberto. O que mais chama a atenção é que a maior parte das nossas emissões são emissões que poderiam ser evitadas rapidamente, notadamente com o combate ao desmatamento. Nós estamos perdendo 1 milhão de hectares de florestas por ano, é algo que é inaceitável, não apenas do ponto de vista de clima, mas também do ponto de vista de biodiversidade. A indagação que eu faço é porque a NDC que o Brasil apresentou é bem diferente das propostas que o Brasil tratou na semana passada. A NDC brasileira, a última NDC brasileira, foi rechaçada por lideranças, por pesquisadores do mundo inteiro, por ser uma verdadeira pedalada climática. O ministro das Relações Exteriores citou o compromisso ambiental do governo anunciado na semana anterior. Realmente a responsabilidade comum mais diferenciada é o objetivo, é a posição brasileira. Pensamos que não devemos nos afastar dela. A previsão de encaminhar um NDC na COP26 atenderá, claro, ao que o presidente Bolsonaro enunciou na cúpula de líderes agora do dia 22 de abril deste ano. Os compromissos de antecipar para 2050, de 2060 para 2050, a neutralidade de carbono, emissões líquidas zero de carbono, e também o cumprimento da nossa meta de erradicar o desmatamento ilegal até 2030. São metas ambiciosas, é bem verdade, mas as metas estipuladas por países envolvidos, como Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, também o são. China também o é. De modo que eu penso que é a cooperação que vai nos levar a encontrar, todos os países, solução para esse dilema que afeta a todos nós. Deputados também fizeram vários questionamentos sobre as tratativas do governo para a aquisição de vacinas. Houve críticas e elogios às ações do governo federal. Um governo que coloca o Brasil não em quinto, mas em primeiro lugar em vacinação, se você retirar os países produtores de vacina. São China, Estados Unidos, Reino Unido e Índia. E em breve nós vamos passar, por razões lógicas, o Reino Unido, em números absolutos, porque a nossa população é muito maior. Então o Brasil está indo muito bem com relação à vacinação. Em 100 dias de vacinação, o Brasil aplicou apenas 44.249.000 doses de vacina. O ritmo que o Brasil vem aplicando nos últimos dias, presidente Aécio, é em torno de 700.000 doses por dia. Se o ritmo continuar em 700.000 doses por dia, nós demoraremos mais de um ano, exatamente em torno de 390 dias, para chegar às 320 milhões de doses. O ministro Carlos Alberto França falou do bom diálogo com países produtores de imunizantes e insumos, como China e Índia, e elogiou o acordo da Fiocruz com a Universidade de Oxford, que permitirá ao Brasil produzir as vacinas da AstraZeneca. Nós estamos transferindo a tecnologia da Oxford AstraZeneca para o Brasil, capacitando um instituto público, que é a Fiocruz, a produzir no Brasil de forma autônoma, isso vai acontecer em poucos meses, aqui, independente da vinda ou não de IFA do exterior. Quer dizer, nós vamos poder fazer a célula-mãe, um insumo farmacêutico ativo e a vacina, em quantidade de 1 milhão de doses por dia.
Se trabalhar só os dias úteis, são 20 milhões de doses por mês. Vamos poder exportar aqui para os países da América do Sul, até os de menor desenvolvimento relativo que a gente. De modo que essa opção que fez o governo Bolsonaro, a mim me parece foi a melhor opção possível. O ministro Carlos França está há menos de um mês à frente do Ministério das Relações Exteriores e defendeu o diálogo com o parlamento. Deputados falaram da importância de executar uma política externa autônoma e favorável ao desenvolvimento do país. A política externa tem a ver, sim, diretamente com a vida dos brasileiros. A possibilidade de concretização ou não de acordos bilaterais, sejam eles entre países ou mesmo aqueles entre blocos, como no caso do Mercosul com a União Europeia, poderão ampliar ou, na verdade, reduzir a capacidade de expansão de determinadas atividades econômicas no Brasil e, por consequência, de empregos e de melhoria na vida de inúmeros brasileiros. Gente, e uma coisa fantástica que a gente convive aqui em Sete Lagoas, inclusive, e não tem tanta dimensão disso. A Embrapa, essa Embrapa que a gente tem aqui, né, que todo mundo conhece, que faz parte de Sete Lagoas desde sempre, né? A Embrapa Nacional, ela tem 48 anos, a Fundação Embrapa, né? O órgão Embrapa. E desses 48 anos, elas geram hoje 61 bilhões de lucro social. E investe tudo em inovação. Olha que legal. Ela ajuda a produzir melhores alimentos, tem muito estudo, muita tecnologia e faz esse investimento aqui, trazendo capacitação e tecnologia para o Brasil. Olha só que legal. A Embrapa completou 48 anos e registrou em 2020 lucro social de mais de 61 bilhões de reais. A empresa investe em inovações para reduzir o custo e aumentar a produção. O uso de drones para contabilizar as mudas numa lavoura, a análise em tempo real por meio de um chip da genética dos tambaquis, manejo de pragas, como o choque térmico nos frutos do açaí para destruir o agente causador da doença de Chagas. Uma pequena amostra das recentes tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, inovações que prometem reduzir custos e incertezas no campo, alavancar a produção e ainda facilitar a sustentabilidade do agronegócio. O empresário rural Cláudio Nasser é parceiro da Embrapa no projeto que neutraliza a necessidade hídrica dos grãos com o uso de bactérias benéficas nas sementes plantadas em regiões áridas. É algo extremamente inovador e adequado à busca do equilíbrio tão necessário para a continuidade da produção de alimentos nesse país. Para o Ministério da Agricultura, o Brasil precisa estar preparado para atender a demanda mundial pós-pandemia. Para isso, quer aumentar a conectividade do agronegócio em 75% com a implantação de 15 mil antenas em 5 anos. Só com incremento e adoção de estrutura de conectividade é possível nós termos um adicional de algo em torno de 100 bilhões de dólares sobre o valor bruto do agronegócio brasileiro. Outra meta é priorizar a exportação de produtos com valor agregado, como barras de cereais, shakes e rações, adicionados com proteínas. Esse olhar que nós temos que ter na lógica de agregação e captura de valor sobre os nossos produtos, principalmente alimentos. Muito legal, né? E a gente estava vendo essa reportagem e teve uma ideia. E a gente vai trazer para vocês. Então tem muita gente em Sete Lagoas que a gente vê nas mídias sociais, várias filmagens de drone e tal. Tem muita gente que usa drone profissionalmente, tem muita gente que usa de hobby. Então nós vamos criar uma campanha aqui que é o seguinte: se você tem um drone, faça uma filmagem do seu bairro, da Serra de Santa Helena, da Lagoa, com muito cuidado, seguindo todas as regras, né, da ANAC, né, que vocês sabem que tem as regras da Agência Nacional de Aviação Civil. Então respeitem tudo, mas façam lindas filmagens e mandem pra gente. Então mais uma vez nós vamos deixar o nosso e-mail, que é contato.tvsl@gmail.com. E manda pra gente, manda seu nome, manda as informações sobre você, que a gente vai mostrar aqui no programa e vai dar os créditos, logicamente, para você, tá bom? Então vamos fazer essa campanha, vamos divulgar isso aí e vamos colher essas informações aí pra gente abrilhantar a cidade, pra gente começar a ver a nossa cidade do ângulo diferente. Porque o ângulo do drone é muito particular, porque você tem a visão
altiva, vamos falar assim, e você pode fazer proximidade. Lembrando bem, gente, com muita segurança, sem abusar, sem passar perto das pessoas que correm o risco de acidente, né, e fazer um belo trabalho para a gente divulgar aqui, tá bom? Então está lançada a campanha Meu Drone na TV Sete Lagoas. E agora a gente vai falar da revogação de prisão de Eduardo Cunha. Esse Brasil que a gente está cansado de ver, o Supremo solta, o Supremo passa a mão na cabeça e a impunidade continua. Infelizmente, a gente acompanha isso tudo. Então, assim, a gente gostaria muito da seriedade no nosso país, que as coisas certas fossem para todos, né? Que a prisão fosse para corrigir qualquer erro que alguém pudesse cometer, que fosse um negócio sério e que fosse levado a sério, porque a gente leva. A gente aqui embaixo leva tudo a sério, né? Então vamos ver a reportagem aí da revogação da prisão do Eduardo Cunha. O TRF4 revogou na tarde desta quarta-feira, 28 de abril, a prisão preventiva do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que cumpria prisão domiciliar. O tribunal manteve a proibição que impede que Cunha saia do país. Eduardo Cunha está preso desde outubro de 2016, após desdobramentos da Operação Lava Jato. O ex-deputado foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Mesmo com a decisão, Cunha deve ser mantido em prisão domiciliar devido a outra prisão preventiva referente à Operação Sepsis, julgada no TRF1. A decisão de hoje deve impactar apenas na retirada da tornozeleira eletrônica utilizada pelo ex-deputado. E a gente espera que realmente o Brasil mude. Começa com a gente, né? Começa com a gente elegendo os políticos de forma certa, de forma correta, né? Preocupados com a gestão política e não com interesses particulares. Bom, e agora eu vou trazer esse super assunto que dá orgulho de ser brasileiro. Eu conheço a base aérea de Alcântara, é fantástica e ela tem uma posição estratégica muito interessante, porque ela está muito próxima do Equador. Então, para fazer o lançamento de foguete, gasta-se muito menos combustível, devido a essa proximidade com a linha do Equador, né? A pressão atmosférica, tudo isso. E tem uma reportagem bacana, e o ministro Marcos Pontes é um cara fantástico, está de parabéns na frente da ciência e tecnologia, e trazendo inovações para o Brasil, né? Está sendo estudado vacina, um monte de coisa. Essa secretaria é mais uma das secretarias que não para de trabalhar o bem-estar do povo. E vamos trazer essa reportagem sobre a base de Alcântara, tecnologia brasileira. De lançamento e rastreio de veículos espaciais. Vamos acompanhar ao vivo a cerimônia de apresentação das empresas, que conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A implementação do Centro Espacial de Alcântara contribuirá para o desenvolvimento das atividades de preparo, lançamento e rastreio de veículos espaciais, pois colocará os recursos humanos, os processos e a infraestrutura existentes em elevados patamares, de acordo com as exigências tecnológicas do segmento espacial internacional. A fim de apresentar às autoridades e demais personalidades convidadas, bem como dispor a opinião pública sobre as ações decorrentes até então, a Força Aérea Brasileira divulga hoje as empresas selecionadas para a operação do Centro Espacial de Alcântara. Centro Espacial de Alcântara.
uma parceria entre a Força Aérea Brasileira e a Agência Espacial Brasileira. Autarquia vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Com o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas assinado, os governos do Brasil e dos Estados Unidos se comprometem a proteger as tecnologias das partes. Além de uma declaração de confiança, é uma condição para o uso do Centro Espacial de Alcântara como base de lançamento de veículos espaciais de quaisquer países com componentes americanos. O Centro Espacial de Alcântara visa impulsionar o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Atualmente, o Brasil possui 2 centros de lançamento de foguetes. O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, a 12 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte. E o Centro de Lançamento de Alcântara, em Alcântara, no Maranhão, a 32 quilômetros de São Luís. Com características únicas, o CLA traz enormes vantagens competitivas frente aos outros centros espaciais do mundo. A sua proximidade com a linha do Equador reduz o consumo de combustível, gerando menos custo para o lançamento. A amplitude de lançamento de mais de 100 graus permite inserir cargas úteis em órbitas polares e equatoriais. A região apresenta condições climáticas favoráveis, com o tempo estável ao longo do ano e baixa interferência de fenômenos atmosféricos. A baixa densidade demográfica e baixo tráfego aéreo e marítimo também são outros benefícios da localização do CLA. Neste momento, o Brasil vive um dia histórico. O resultado do edital de chamamento público número 02/2020 é mais um passo do Brasil para o futuro, inserindo o país num seleto grupo com a capacidade de lançamento espacial. O chamamento público para operações do Centro Espacial de Alcântara tem o objetivo de disponibilizar o conjunto de bens e serviços utilizados para o lançamento de veículos espaciais não militares, com satélites ou artefatos. No cumprimento das premissas do edital, as empresas classificadas vão atuar a partir das 4 áreas ocupadas, que são: Sistema de Plataforma VLS, Cisplat. Plataforma Universal, área suborbital. Área do perfilador de vento no Centro de Lançamento de Alcântara. Bem como a partir de aeronaves com decolagem do aeroporto de Alcântara, contribuindo para o desenvolvimento industrial e socioeconômico da região. A tecnologia espacial está presente no nosso dia a dia. Está na palma da mão, nos conectando nas cidades e no campo, nas transações financeiras, na medicina e na vigilância sanitária, no monitoramento ambiental, nas pesquisas, nos avanços tecnológicos, ou seja, em todo lugar. E tudo começou com o sonho de voar. E a cada dia, esse sonho se tornou maior, de ir mais alto. Hoje, olhar para os céus é olhar para o futuro. Força Aérea Brasileira, 80 anos. Nossa jornada continua rumo ao futuro. Ministério da Defesa. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O resultado do processo de avaliação define as empresas selecionadas para a fase de negociação contratual. Tenho o privilégio de informar que o sistema de plataforma do VLS, a empresa Hyperion, foi selecionada. Lançador suborbital, a empresa Orioashi, foi selecionada. A área do perfilador, a empresa C6 Launch, foi selecionada. E decolagem do aeroporto, a empresa Virgin Orbit foi a selecionada. O CEA representa os ensinamentos do passado, a ousadia do presente e a esperança no futuro. Certos estamos de que a jornada iniciada pelo pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira, Alberto Santos Dumont, será a inspiração e o impulso necessário para o alcance de órbitas mais precisas e desafiadoras. A oportunidade que o curso da história nos apresenta enseja-nos a estarmos revestidos da coragem para enfrentar os percalços, da lealdade para com aqueles que em nós depositam sua confiança, da honra em fazermos parte
desses acontecimentos, do dever de realizarmos aquilo que nos é imputado e, acima de tudo, do amor à pátria que nos acolhe. Parabéns às empresas vencedoras, parabéns ao Canadá e parabéns aos Estados Unidos e esperamos que essa parceria seja cada vez mais forte. Muito obrigado a todos. Muito legal, né, gente? Dá orgulho quando a gente vê isso, né? Dá orgulho quando a gente vê tanta coisa errada no Brasil, mas quando vê uma coisa assim, a gente fica com o coração na mão, né, de felicidade. É isso aí. Solo brasileiro, tecnologia brasileira.